Mais uma semana, mais uma Fujimasfera e obviamente mais um vídeo aqui no canal. Senhoras e senhores, hoje o Fujimoto decidiu realmente entregar mais ação pra gente. O capítulo foi bem frenético e bem interessante, então sem enrolações, bora logo falar sobre ele. Lembrando que depois que o vídeo acabar, se quiserem passar lá na live pra ver como foi a nossa primeira reação lendo, só passar por lá. O capítulo 197 recebeu o título de 3 segundos, e ali mais pro final esse título vai fazer sentido. No último vídeo eu tinha dito que talvez o Fujimoto poderia voltar para Asa e Denji, já que ele gosta de ter essas quebras de expectativas. No entanto, ele realmente decidiu mostrar pra gente o Chainsaw Man falso em ação. Aquele aluno que estava conversando com até então Morte, olha para aquela figura que diz ser o Chainsaw Man e de certo modo questiona se de fato aquele é o Chainsaw Man. Antes que ele pudesse desenvolver mais seu raciocínio, aquela figura que diz ser o Chainsaw Man, diz para o garoto que pode ficar tranquilo que ele iria salvá-lo. Ouvindo isso, rapidamente, aquele aluno diz que aquela garota só está brincando, mas realmente o fake Chainsaw Man não quer saber disso. Em um só pulo, ele avança em direção à morte. Ela fecha os olhos, se prepara para lutar e fala, vamos ver do que você é capaz. Reforçando, o quanto que ela é arrogante. No entanto, tudo isso cai por terra rapidamente. A nova personagem simplesmente é solada aqui pelo Chainsaw Man falso. Ele corta um dos braços dela, ela gira, tenta chutar e mesmo assim ela é golpeada mais uma vez. E logo depois temos esse painel duplo lindo mostrando pra gente o Chainsaw Man falso cortando ela em vários pedacinhos. E ok, eu tenho certeza que todo mundo foi pego de surpresa com isso daqui. Eu só consigo achar cada vez mais genial toda a forma que o Fujimoto vem escrevendo a então morte. Primeiro ele mostra pra gente que essa personagem é tímida, mas também bastante arrogante, mas principalmente bastante empática. E logo em seguida ele faz questão de mostrar pra gente que ela é muito fraca fisicamente. Traz todo esse ar de superioridade, mas que rapidamente é totalmente destruído. De fato, é o Fujimoto trazendo uma escrita muito mais criativa em torno desse conceito. E olha que estamos só no início disso tudo. Eu tenho certeza que o Fujimoto vai potencializar ainda mais a sua escrita em torno disso. Enfim, aquele garoto que estava acompanhando a então morte fica completamente assustado, e o falso Chainsaw Man diz que, nossa, foi rápido, ele fica surpreso com isso. E até mesmo questiona se aquela garota era realmente o alvo. E cara, olha que parada mais estranha que acontece aqui. A gente tem o Chainsaw Man falso conversando com ele mesmo, dizendo, entendi, sim, saquei, você nunca errou. São palavras ao vento que mostram pra gente que esse Chainsaw Man falso está conversando com ele mesmo, mas será que é com ele mesmo? Eu ainda acho que esse Chainsaw Man falso está diretamente relacionado com o Demônio do Fogo, ou é o próprio Demônio do Fogo, ou é alguém que tem um contrato muito forte com ele. Caso seja um humano mesmo, que tem um contrato, talvez ele sempre mantenha contato com o próprio demônio que fez contrato com ele. É algo possível sim, igual Aki com o Demônio do Futuro, por exemplo. Mas enfim, obviamente aquele aluno está ainda bastante assustado, e toda a bizarrice vai aumentando cada vez mais que aquele falso Chainsaw Man continua conversando. Ele reafirma mais uma vez que ele é o Chainsaw Man, a personificação da justiça que mata demônios. O que pra mim deixa evidente que de fato estamos lidando com um Chainsaw Man falso e que de fato esse personagem tem algum pezinho com o Demônio do Fogo. Esclarece dizendo que a missão dele é impedir a grande profecia de Nostradamus e que aquela mulher era um demônio maligno que tinha o papel de destruir a humanidade. E bom, acho que isso já deixa evidente que de fato a personagem nova é o Demônio da Morte. E caraca, como eu amo o design desse Chainsaw Man falso. Novamente, ele está muito forte por simplesmente tudo que aconteceu envolvendo a igreja do Chainsaw Man. Todo aquele plano para trazer mais terror à figura do Pochita, do Denji, funcionou para duas vertentes. Deixou o Denji mais poderoso, mas também deixou essa figura disturpada do Chainsaw Man ainda mais poderoso. E essa forma dele completa, assim como o Denji possui a dele, é muito, muito, muito insano. O Fujimoto cozinhou muito nesse design aqui. E um detalhe que passou despercebido por mim no último capítulo é que essa capa possui talvez um outro simbolismo. A verdadeira forma do Chainsaw Man possui essa tripa que sai do meio da barriga e o enforca, o que remete muito a um cordão umbilical. E quando a gente coloca naquela visão que o Chainsaw na realidade é o demônio da vida, inclusive tem um vídeo sobre, passem por lá,
Essa figura do falso parece estampar o formato de uma placenta como capa. E se for isso mesmo, reforça cada vez mais os significados em torno do poder do Chainsaw, e isso é muito interessante. Aquele aluno escuta tudo aquilo e ele fica muito irritado, assustado, meio confuso, perguntando o que aquele cara fez. Aquela garota era simplesmente uma humana, ela não batia muito bem da cabeça, era apenas isso. E pô, essa cena aqui me tirou um sorriso bem sincero. Aquela figura bizarra começa a responder o garoto dizendo que não, mas logo ele se corrige, reforçando que ele não fala por ele mesmo, ele fala por ele e por mais alguém, que possivelmente deve ser o demônio do fogo, dizendo que eles não estão errados. E isso porque dentro dele existe o demônio da justiça e ele é o Chainsaw Man. Pra mim aqui fica bem claro tudo que eu havia dito anteriormente. E aquele rapaz continua irritado, afirmando que ninguém consegue entender que, antes que pudesse completar essa frase, algo estranho acontece. A gente percebe que a mão da morte está ali encostando em sua perna. O falso Chainsaw Man tenta alertar rapidamente, porém já é tarde demais. A gente percebe toda a vitalidade do garoto sendo sugada, e ele vira praticamente um zumbi e cai morto no chão. Em compensação, aquela garota se regenera quase instantaneamente depois disso, revelando pra gente que de fato ela não é tão fácil assim de morrer e que ela possui o poder de sugar a vida dos outros. Interessante. E cara, na moral, é muito engraçado acompanhar Chainsaw Man, porque pô, eu vi uma galera toda simpatizando com esse garoto que apareceu tentando ali conversar com a morte, ao ponto de terem feito toda uma edit pra esse personagem e ele simplesmente morreu dessa forma. Eu adoro a forma que o Fujimoto cria diversos personagens coadjuvantes e mata eles num estalar de dedos. Realmente não teremos mais esse garoto, mas, pô, foi interessante. Interessante que ele foi utilizado para mostrar o poder desse demônio e também perceber que, de certo modo, ele estava do lado daquela personagem. Aquela última frase que ele solta antes de morrer, parece que, de fato, ele estava tentando entender o lado daquela personagem e a defendê-la para toda a turma. Mas né? F. Chainsaw Man falso vê toda aquela cena e ele aponta que ela, de fato, é um demônio. Aqui temos outro traço de personalidade desse demônio da morte. Ela parece ser bastante analítica. Ela aponta que a posição do centro da gravidade e a postura daquela figura remete a alguém que sabe lutar karatê e um pouquinho de boxe. A personagem continua essa análise, dizendo que, julgando o salto desnecessário que ele fez logo que chegou, e por toda essa simplicidade do estilo de combate dele corpo a corpo, aparenta que ele só consegue utilizar golpes físicos. Então, baseada nessa análise, a personagem faz um 3 com a mão e diz que, contando a partir de agora, ela vai salvar ele em 3 segundos. Os dois se preparam e logo em seguida, rapidamente, retoma a luta. Legal que ela fala de 3 segundos e temos 3 quadros aqui até o próximo golpe. Apesar de toda a marra da morte, mais uma vez, ela é simplesmente dizimada aqui, nos mostrando pra gente o quanto ela é fraca fisicamente. E o quanto, mesmo ela sendo bastante analítica, ela parece ser inexperiente quando o assunto é um confronto corpo a corpo. Enfim, diversas partes dela caem no chão, a gente tem esse close na cabeça dela, e ela começa a gritar socorro, pedindo perdão. E a figura do falso Chainsaw Man questiona, nossa, ela é tão fraca assim? E dessa forma acaba o capítulo. Sinceramente, tudo isso daqui é muito interessante. Perceber que o Fujimoto fez com que a morte seja de certo modo patética é muito interessante. E calma que ela não deve ser fraca, tá? A gente viu que simples toque ela conseguiu pegar a vida de uma pessoa por inteira. A questão é que realmente, talvez, ela nunca se preparou tanto para ter lutas corpo a corpo. Talvez a parada dela seja tentar ganhar de uma outra forma, com outros poderes. Dito isso, eu não sei se ela perdeu por completo essa luta. Eu acho que nessa última troca de golpes, ela conseguiu aprontar alguma coisinha assim. Mas definitivamente foi muito surpreendente e muito foda perceber que a morte tem essa camada aqui. Ela pode ser muito sensível, muito arrogante, muito atrapalhada e até mesmo ser patética. Alguém que considera a salvação sendo proveniente da morte, que coloca humanos e formigas como o mesmo nível, mas que nesses últimos quadros é ela que está ali, toda despedaçada. E sério, por si só de você perceber tudo isso e entender que todas essas características estão relacionadas com a morte, é muito foda. A morte assume diferentes feições, ela chega por diferentes meios. Tratar esse conceito de uma forma muito mais complexa do que literalmente soltar um personagem extremamente frio, estupidamente poderoso, que causa inúmeras explosões e mortes, é realmente
muito válido. O Fujimoto é um excelente autor e ele sempre vai por aquele caminho que não é tão óbvio. E depois que ele faz, a gente percebe que nem era tão distante esse tipo de raciocínio. Surreal, eu amei esse capítulo, de verdade. Sinto que ele confirmou pra gente que o Chainsaw Man falso está relacionado com o Demônio do Fogo, confirmou mais uma vez que aquela é realmente a morte, e deixou pra gente questionar um pouco sobre as fraquezas daquele ser. Será que ela é só inexperiente mesmo, com lutas, já que ela é tão forte que nunca precisou sair na mão com alguém, por exemplo? Ou será que ela possui um poder de certo modo se dividir por aí, assumindo diferentes pessoas, diferentes vidas? Enfim, eu acho que é algo sim possível. Ainda tivemos o anúncio dessa capa do volume 20 de Chainsaw, que tá simplesmente linda, 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 linda. Finalmente a Asa recebeu a própria capa dela. Tudo nessa capa é muito lindo. Em Chainsaw, não estamos tão familiarizados com capas que possuem um foco no noturno. E olha, quando isso está relacionado com a asa, tudo fica ainda mais interessante. Eu já falei isso várias vezes aqui no canal. A palavra asa está relacionada com o significado de amanhecer. Já a palavra Yoru está relacionada ao oposto, ao anoitecer. Quando eu vejo essa capa que temos o foco na asa, mas ela está em todo esse ambiente noturno, eu fico um tanto preocupado. Parece muito que é aquela ideia de que mesmo quando a asa é ela mesma, ainda existe Yoru ali. O que conversa muito bem com tudo que está acontecendo com a asa desde o último volume. Enfim, é uma capa muito absurda. Sinto que no próximo capítulo a gente ainda vai continuar vendo esse confronto aqui. E talvez estejamos próximos de ver finalmente quem é a pessoa por trás do Chainsaw Man falso. Não acho que o falso vai morrer aqui agora. Não, tá longe disso, né, concepção. Mas eu acho que a luta pode ficar um pouco complicada pra ele. E talvez aí a gente vai acabar vendo a verdadeira feição. Talvez ele se destransformando pra fugir. Ou talvez a nossa atenção volte para Asa e Denji. São esses os meus palpites, mas agora eu quero saber de vocês. E aí, o que vocês acharam do capítulo? O que acharam do vídeo? Não se esqueçam de avaliar, comentar, compartilhar, isso ajuda imensamente. Assim como o botão de hypar, ajuda muito. Eu realmente amei esse capítulo, me pegou muito desprevenido, e agora vem sendo cada vez mais satisfatório o Fujimoto utilizando mais as suas cartas, que ele vem preparando desde muito tempo. O caminho para esse novo arco é brilhante, tomara que continue assim. Quero agradecer imensamente todo o apoio que eu venho recebendo nesses últimos dias. A última semana foi bem merda, mas ao mesmo tempo a gente teve o lançamento de um vídeo que é muito importante pra mim. Quem não assistiu, passem por lá. Porém, mesmo com todas as dificuldades e tudo mais, vocês sempre estiveram aqui e isso foi muito foda. Muito obrigado mesmo por cada mensagem, por cada coisinha. Quero mandar um salve especial pra todo mundo que tá colando nas lives, um salve especial pros membros. Muito obrigado. Eu defini melhor cada recompensa dos membros e eu também quero mudar um pouco a identidade visual, então tô feliz com isso. E eu vejo vocês na próxima. Meu muito obrigado e até mais.